Juventude Quadrangular, geração forte, primeira região, paz seja convosco. Nós estamos numa iniciativa nova para a edificação da nossa juventude quadrangular da primeira região. É o Small Move, pequenos vídeos. E nós iniciamos esse trabalho festejando o Dia do Jovem Quadrangular, o seu dia. Para isso, nós convidamos alguns dos nossos excelentes líderes de juventude para poder estar trazendo uma mensagem para edificar a nossa vida e a vida de cada um de vocês, jovens quadrangular. Nós hoje temos aqui a presença do pastor Rafael, líder de jovem da Hope, da IEQ Nova Era 2. Querido pastor Rafael, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. O tema do pastor Rafael é a juventude e o legado de Aimee. Se prepare, porque agora nós iremos receber uma mensagem para a nossa edificação. Pastor Rafael, fique à vontade. Amém, muito obrigado. Primeiramente, cumprimentar toda a juventude. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Cumprimentar aqui o nosso coordenador Wesley. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de poder estar aqui, a gente está gravando esse vídeo. E é interessante esse tema que foi proposto, a juventude e o legado da Aimee, porque isso leva um pouco às nossas origens denominacional, né? Nem sempre o jovem teve a oportunidade de conhecer, às vezes, a história da igreja, né? De como tudo começou. E é uma oportunidade que a gente tem para mostrar que a nossa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que nasceu do coração de Deus, que Deus entregou a uma mulher uma visão bíblica a respeito do evangelho quadrangular, e que essa mulher, a Aimee Semple McPherson, ela começou esse ministério quando ela ainda era jovem, né? Na verdade, a vida dela foi uma vida curta, ela morreu, né? Faleceu quando ela ainda tinha 53 anos de idade, mas nesse tempo de vida que Deus deu a ela, ela soube aproveitar cada ano de vida, cada tempo, para poder fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, que era pregar o Evangelho. Eu quero, para a gente meditar nessa pequena mensagem, um texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Então, como a gente vai falar sobre o jovem, a juventude e o legado da Aimee, qual que foi o legado que ela deixou? Ela nos deixou muitos exemplos, né? Mas o maior deles é de ser uma serva de Cristo apaixonada por Jesus e pela obra de Cristo na terra. A gente vai ver que a Aimee, ela é filha única de pais cristãos, né? O pai dela era metodista, a mãe dela era salvacionista, que fazia parte lá nos Estados Unidos do Exército da Salvação. E ela cresceu tendo ali como os valores cristãos. Porém, em uma fase da juventude dela, ela foi desanimando, foi se afastando um pouco da fé em Cristo. E o pai dela, percebendo esse distanciamento que ela estava começando a ter em relação às coisas de Cristo, ele rapidamente, né, agiu, levou a ela a um evento pentecostal, e lá o Espírito Santo abraçou ela, e desde aquele dia então ela entendeu qual que era o motivo, a razão da existência dela e de todos nós, que é servir ao Senhor com integridade, com intensidade, com dedicação. Então a gente vai ver que ela, pela direção do Espírito Santo, mesmo muito nova, ela nasceu em 1890, e quando ela teve a visão do Evangelho quadrangular, lá do livro de Ezequiel, foi em 1922, a fundação da igreja no Angelus Temple, né, que foi construída pela administração dela.
Foi em 1923, então ela tinha 33 anos quando fundou o Angelus Temple, até hoje, que é uma igreja até hoje que tem lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E ela fez muita coisa. Ela foi missionária na China, ela fez muitas obras sociais, ela foi pioneira nas mídias da época, porque a primeira igreja que teve uma rádio própria foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá nos Estados Unidos. Ela tinha programas de rádio, coisas que as igrejas não investiam muito, e isso é uma característica que se enquadra muito nos dias de hoje, né, com o avanço da tecnologia, com a internet, as redes sociais, né, e ela foi pioneira nisso. E olha, a gente está falando de uma mulher que viveu o seu ministério no início do século XX, onde as mulheres elas não tinham voz ativa. As mulheres não tinham nem direito a voto lá nos Estados Unidos. E ela passou por cima de muitas coisas para pregar o Evangelho. Ela foi intensa no seu relacionamento com Cristo e ela queria levar essa mensagem do Evangelho quadrangular, que Cristo salva, Cristo batiza com o Espírito Santo, Cristo cura, e nós esperamos Ele como o Rei que vai voltar, porque Ele disse que vai voltar. Então ela quis propagar isso, e uma das frases dela é aquela: alcance o perdido a qualquer custo. Então, assim, ela teve muitas obras sociais, ela criou a torre de oração que funcionava 24 horas por dia. Ela teve inúmeras obras literárias, ela compôs inúmeras canções, né? Inclusive o hino da Igreja Quadrangular. Ela mesmo confeccionou com as próprias mãos a bandeira da nossa igreja. Então, assim, ela era uma mulher de muitos talentos, aos quais ela colocou todos eles à disposição de Cristo. Ela investiu a vida dela, a juventude, ela na obra de Cristo. E embora todas as barreiras que tinham, até pelo fato dela ser mulher naquela época, ela transpôs essas barreiras. Ela está entre os grandes nomes do pentecostalismo mundial, junto com Daniel Berg, com William Seymour. Está o nome dela lá, né? O Charles Fox Parham. E ela, o nome da Aimee, ela está lá entre esses grandes nomes do pentecostalismo. A nossa igreja é uma igreja pentecostal. Nós cremos no agir do Espírito Santo, nós cremos no mover do Espírito Santo, até porque a nossa fundadora, ela foi impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Muitas curas, muitos milagres, muito derramamento de poder aconteciam nas reuniões que ela pregava, que ela dirigia. Teve uma vez que ela mandou fechar as portas da igreja para ninguém sair, porque o Espírito Santo ia batizar o povo. O poder descia, as pessoas eram curadas, e ela era uma jovem. Então, esse legado dessa paixão por Cristo e pela obra, é que nós jovens nós temos que ter. Nós precisamos trazer isso como uma realidade na nossa vida, porque o Espírito Santo que atuou sobre ela, que atuou sobre os apóstolos, que atuou sobre os pais da igreja, que atuou sobre grandes nomes do cristianismo, esse Espírito Santo ele continua operando, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Então você, jovem, que está nos ouvindo, que está nos assistindo através desse vídeo, saiba que o Espírito Santo ele quer te usar também, para fazer coisas grandiosas, para ser usado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer coisas que nós nem imaginaríamos. Quem imaginaria, será que a Aimee, ela imaginaria que um dia ela iria fundar uma denominação que hoje está presente em mais de 140 países, uma denominação que tem pregado o Evangelho há mais de 100 anos, né? Fez 100 anos ano passado. Então, olha só, uma obra que é de Deus mesmo, porque se não fosse de Deus, tinha parado, tinha acabado. E às vezes a gente não compreende o que Deus ele pode fazer através das nossas vidas.
Se nós colocarmos intensidade, dedicação, se nós nos entregarmos para a obra que o Espírito Santo ele quer fazer através de nós. Porque nós somos apenas as ferramentas que Ele quer usar. Nós somos apenas os instrumentos que Ele quer usar. Às vezes você é jovem e você pensa assim, mas eu não tenho muita instrução, eu não tenho muita capacidade, eu não sou muito capacitado. Mas a palavra de Deus, ele fala que Deus ele chama a quem Ele quer capacitar. Ora, se você olhar para Jesus na escolha dos 12 discípulos, ele não tinha só 12 discípulos, ele tinha muitos discípulos, dezenas de discípulos. Mas se você observar os 12, ele escolhe os 12 para serem apóstolos. Ou seja, de todos os discípulos que ele tinha, os 12 que ele já escolheu para que eles tivessem uma missão de liderarem a igreja depois que Jesus ascendesse aos céus. E quem que eram as pessoas que Jesus chamou? Eram os improváveis. Jesus chamou um cobrador de impostos, que os judeus odiavam. Ele chamou pescadores que eram ignorantes no sentido de educação religiosa. Você pega o Pedro, cara, um camarada torrão, um camarada que ele não tinha a oportunidade de, como outros jovens da época dele, que tinham de estudar em escolas judaicas que preparariam esses jovens para serem doutores da lei depois. O próprio Paulo, ele teve essa oportunidade, porque ele estudava aos pés do Gamaliel. Mas os discípulos que Jesus chamou, os primeiros, eram pessoas que ninguém escolheria para o time da pelada. Já viu o timezinho da pelada lá que você vai escolher? Sempre aquele que fica por último. Eram os 12 que Jesus escolheu. Então, assim, às vezes a gente pensa que por a gente não ter uma capacidade, não que a gente seja incapaz, mas no que diz ao rei, na obra de Deus, todos nós somos incapazes, porque nós dependemos do Espírito Santo. É o que Jesus ele vai falar com esses discípulos dele, quando ele vai ascender aos céus. Ele fala: vocês não ousem sair de Jerusalém sem que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque não tem como fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus sem ser uma pessoa de Deus, sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quem organiza, quem lidera a obra de Deus na terra é o Espírito Santo. Nós somos apenas a ferramenta, o instrumento que Ele quer usar. Então, jovem, se disponha para Cristo, se disponha para o Espírito Santo, porque Ele quer te usar, Ele quer te encher, e Ele quer fazer você executar coisas para o reino que você nunca imaginaria que um dia executaria. Então, assim, é se colocar, se entregar de forma intensa, viver o Evangelho, viver para Cristo, se entregar para Ele e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me para onde o Senhor quer me usar, me posiciona aonde o Senhor quer me posicionar, porque eu quero ser um instrumento, eu quero ser um vaso nas Tuas mãos. Então, não despreze a si mesmo. Entenda, você é um instrumento valioso nas mãos de Deus. Você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, que Deus quer usar, assim como Ele usou a fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson. Ela foi um instrumento de Deus, ela foi usada por Deus, e nós hoje somos frutos do que ela plantou um dia. Porque eu não sei você, mas eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja do Evangelho Quadrangular foi a porta que Deus abriu para a minha conversão, foi aonde eu encontrei Cristo, foi aonde que eu decidi por Cristo, foi aonde eu me apaixonei por Cristo e decidi me entregar para Ele. Então, através de uma obra de um século atrás, que começou através da vida dessa mulher, a nossa fundadora, hoje eu estou aqui
como um servo do Senhor, e muitas centenas, milhares de pessoas ao longo desses 100 anos também se converteram através da pregação do Evangelho, através da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então eu sou muito grato a Deus pela nossa igreja, e sou muito grato a Deus por ter usado uma mulher tão importante como foi a Aimee Sempre McPherson. O nosso desejo é que você, jovem quadrangular, seja despertado por essas mensagens. E da mesma forma que a Aimee, cheia do poder de Deus, foi o diferencial de um tempo para um tempo, você aí, seja despertado por Deus, se levante e seja um diferencial para o tempo que nós estamos vivendo. E que o que você gere, que você vai gerar, possa influenciar a próxima geração. Esse foi o Small Move, pequenos vídeos para a sua edificação. Fica ainda o nosso convite. Dia 27 de abril, nós teremos Encontrão Reino da Alegria, onde toda a juventude da primeira região vai estar junta em um clube com lazer, alegria, comunhão e muita unção de Deus para provocar os lugares aonde nós estamos com a unção que Ele derramar sobre nós. Se você quiser mais informações, procure o seu líder. Ele sabe de todas as informações desse dia que vai ser fantástico. Até lá, paz!